Olá, eu me chamo Rafaela Sales e hoje nós vamos falar a respeito da classificação dos custos em diretos e indiretos em função dos objetos de custeio. Os custos são compostos por diretos e indiretos. Geralmente estão ligados ao processo produtivo de matéria-prima, material de embalagem e etc. A classificação é útil para a apropriação dos objetos de custeio, cuja finalidade é o controle de gastos, a formação de preços e etc. Os custos diretos podem ser identificados diretamente apropriado a cada tipo de obra a ser custeado no momento da ocorrência. Um exemplo disso é a mão de obra direta. Tá? E os custos indiretos constituem todos aqueles elementos de custos individualizáveis a respeito ao produto ou serviço. Oi, me chamo Mariana e vim aqui falar sobre o comportamento dos custos em relação à entidade. Custos fixos e variáveis podem ser classificados de várias maneiras, de acordo com a sua finalidade. Quanto ao volume de produção, os custos são classificados em fixos e variáveis. Despesas e custos fixos. Despesas e custos fixos são aquelas classificadas que não sofrem alteração no valor, em caso de aumento ou diminuição da produção. A gente tem, por exemplo, limpeza, conservação, salário da administração, segurança e vigilância. Despesas e custos variáveis podem ser classificados como custos ou despesas variáveis, aqueles que variam proporcionalmente de acordo com a produção. Os valores dependem diretamente do volume produzido ou das vendas. Temos, por exemplo, a matéria-prima, comissão de vendas, água e energia. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a importância da contabilidade de custos. Bom, a contabilidade de custos, ela surgiu com a Revolução Industrial. Diante do aumento das indústrias, aumento da concorrência e escassez de matéria-prima, houve a necessidade de ter um maior controle sobre a produção. Então, a gente pode definir a contabilidade de custos como uma parte da ciência contábil que se dedica em aprofundar os conhecimentos sobre os gastos financeiros gerados para se obter um produto ou um serviço. Então, a contabilidade de custos ela é importante para se obter uma margem de segurança, auxiliar os gestores na tomada de decisão, mensurar o estoque, maximizar resultados, minimizar gastos, definir preços e determinar o custo de produção. Segundo a definição de Van der Beek e Nagy, a contabilidade de custo fornece os dados detalhados sobre o custo que a gestão precisa para controlar as operações atuais e planejar o futuro. Diante disso, nós podemos observar que a contabilidade de custo é fundamental para manter a saúde financeira, manter um bom desempenho financeiro da empresa. E aí, temos como os objetivos da contabilidade de custo estimar os custos de um produto, podendo também ser um serviço, por quanto esse produto deve ser vendido, o custo dos serviços utilizados, como mão de obra, manutenção de máquinas. Serve também para controlar as operações, mensurar o estoque e determinar o lucro, entre outras informações que também são produzidas diante da contabilidade de custos. Ainda falando sobre a contabilidade de custos e sua importância, eu quero relatar aqui um pouquinho do sistema de custeio. Bom, sistema de custeio é um método utilizado para apurar e adequar os custos ao produto. É uma ferramenta que auxilia a contabilidade de custos a gerar informações que vão servir de suporte para a tomada de decisão dos gestores e faz referências às formas de como os custos são registrados numa organização. Eu vou abordar um pouquinho sobre o custo por absorção. Então, podemos falar que o custo por absorção é um método de custeio que considera todos os custos de produção, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, que vamos ver um pouquinho mais à frente. Além de considerar os custos diretamente relacionados aos produtos, como as matérias-primas, o custeio por absorção também faz rateio de outros gastos de produção, como o aluguel do imóvel, onde os produtos são fabricados, e a manutenção das máquinas, por exemplo. Isso permite que se estabeleça o custo unitário total de cada produto.
Meu nome é Breno Cardoso e eu vou falar sobre a diferença entre custo e despesa. Custo é todo gasto relacionado à produção e a meios de produção, como matéria-prima, salário dos funcionários de produção e etc. Já a despesa é todo gasto com que não está relacionado diretamente à produção, seja com material de escritório, salário administrativo e etc. Meu nome é Michele Viana e eu vou falar a diferença entre contabilidade financeira e contabilidade de custos. As informações da contabilidade financeira serão a base para a contabilidade de custos. A financeira é um conjunto de informações que fornecem dados, como venda, despesa, compras, as margens. A contabilidade ela é o registro das informações baseadas em fatos. A financeira preocupa-se com a demonstração dos resultados voltada para os usuários internos. A de custos é quando houver efetivamente uma contabilidade, tipo livro diário, razão, etc. Contabilidade de custo é importante para o gestor, para fornecer elementos importantes e necessários para a tomada de decisão. Ambas dependem uma da outra para gerar informações completas para a grande tomada de decisão. Uma não funciona sem a outra. Dentro de empresas, geralmente, às vezes eles têm a sua própria forma de calcular, mas basicamente é isso, uma anda junto com a outra, tá? Obrigada.